E eu era assim, eu falava, quanto mais alto eu falar, Deus vai me ouvir. E eu ficava orando, gritando, falando com Deus. Aí um dia eu fui numa igreja. Aí tá, no final do culto. Aí chegou um dos pastores da igreja e falou assim, irmã, era na igreja pentecostal também e tal, da revelação dos mantos. E eu gosto. E aí ele falou assim pra mim, falou assim, irmã, Deus manda eu te dizer que Ele quer falar com você. Mas você tem que parar de falar. Ai, meu Deus. Hoje, qual que é a sua rotina de oração, de comunhão com Deus? E nisso você tem a disciplina? Ou depende do dia, do horário? Então, eu tenho essa dependência de Deus, diária. Eu preciso encontrar com Deus, eu preciso ter um tempo com Deus. Só que cada hora de um horário diferente, né? E isso acaba que me atrapalha, porque tem dias que eu poderia ter tempos de mais excelência e não tem porque não me organizei. Então, tá entendendo? E aí, mas eu gosto de ter pela manhã, eu gosto de acordar e falar com Deus. Eu gosto de acordar e ler a Bíblia. Mas quando não dá, eu falo dirigindo, ponho a Bíblia, lendo, converso com Deus, ou à noite, ou de madrugada. Mas eu tenho que falar com Deus, eu tenho que ouvir. E também não só falar, eu preciso ouvir a Deus. Tem tempo para ouvir que todas as pessoas só falam às vezes, né? Falam, não estou entendendo nada do que Ele quer falar comigo. Falo, pô, falei, orei, saí correndo fazer as coisas, né? Você acredita que uma vez Deus falou comigo? Olha, eu tenho uma experiência, eu conto, o povo morre de rir. Porque quando eu comecei assim a viver uma vida de oração, eu orava muito e gritava com Deus, Senhor, fala comigo, me responde, aleluia, glória. Em voz alta? Você faz em voz alta ainda, em casa? Não, agora eu falo com Deus assim, normal, conversando. Mas ali no início, sabe? Quando a gente fica empolgada, a gente quer falar, quer gritar. Eu ainda faço isso. Eu também, eu ainda falo. Às vezes eu vou no carro pra ninguém achar que eu tô maluca. Isso, e a gente chora, grita. Eu fico dentro da minha garagem, trancada no carro. Às vezes eu vejo tá meu pai batendo na porta, assim, que ele é vizinho, no carro, tipo, o que tá acontecendo? Tô eu lá. E eu era assim, eu falava, quanto mais alto eu falar, Deus vai me ouvir. E eu ficava orando, gritando, falando com Deus. Aí um dia eu fui numa igreja. Aí tá, no final do culto. Aí chegou um dos pastores da igreja e falou assim, irmã, era na igreja pentecostal também e tal, da revelação dos mantos. E eu gosto. E aí ele falou assim pra mim, falou assim, irmã, Deus manda eu te dizer que Ele quer falar com você. Mas você tem que parar de falar. Ai, meu Deus. Jura? Deus quer falar com você, mas Ele não fala porque você não tá dando uma pausa pra Ele falar. Gente, aquele dia eu falei, sério, jura? Deus falou comigo, falou, cara, você não para de falar, como é que você quer me ouvir? Olha só. Só falava, não ouvia. E aí, é claro, eu entendi que eu precisava ler mais a Bíblia, eu precisava ter, né, a disciplina de entender que a palavra de Deus é onde Deus fala com a gente. E às vezes a gente fala, igual muita gente fala assim, eu tenho intimidade com Deus, eu falo com Ele. Mas você ouve Ele falar, você se importa com o que Ele fala, com a palavra dele. Nossa, e às vezes as passagens, assim, eu percebo que eu estou em oração e peço, né, uma mensagem para Ele, vou ler a Bíblia. Às vezes a mesma mensagem que eu li meses atrás, ela parece completamente diferente. Às vezes vem uma frase, uma letra que está ali, uma palavra chama a atenção de um jeito e te dá uma resposta. Você fala, gente, essa história, se ler a história, né, sem os olhos da fé, a história em si não teria nada a ver com o que eu estou passando. Mas vem a mensagem, parece que te completa do que Ele está te respondendo. É surreal. E no nosso dia a dia, Deus vai lembrando a gente. Às vezes a gente olha para uma pessoa e igual esses dias eu estava orando a gente estava no célula e olhei para a mulher e Deus falou assim para mim, Agar. E aí eu comecei a ministrar sobre a história de Agar e cara, exatamente aquilo que aquela mulher estava vivendo, naquele lugar de desamparo, de chegar no meio do deserto e falar assim, eu vou morrer com meu filho aqui. Então, quando a gente se enche da palavra, o Senhor vai trazendo a memória, né? É igual a palavra de Deus diz, que Ele escreveu, né? Que o Senhor escreveria as palavras dele no nosso coração, né? A lei dele no nosso coração. Sim. Então, eu creio nisso. Você tem hoje, assim, conhecimento de toda
a palavra de Deus, da Bíblia, como você fala, então Deus chegou e falou, deixa eu falar sobre isso. Você tem hoje, assim, você fez um aprofundamento, um estudo bíblico também? Tem memória boa? Para memorizar? Então, assim, eu gosto de ler a Bíblia, assim, sempre, ficar lendo. Eu sempre vou lendo. E eu gosto muito, né? Eu acompanho muito o Luciano Subirá, muitos pastores, assim, faço alguns cursos. Mas eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Eu te falar, eu conheço toda a palavra. Acho que é difícil a gente falar isso, eu conheço toda a palavra, né? Porque a gente, por mais que a gente tenha lido tudo, você sempre ainda vai várias conhecer vezes, mais. Aí, às vezes eu li 500 vezes, assim, algumas histórias, e quando eu vou ler, eu falei, cara, tinha esse personagem, tinha essa pessoa, tinha esse pedaço eu vi, sabe? Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo.